Fala pessoal, aqui é o professor Marcelo Santiago e hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de lógica falando sobre silogismo. Silogismo é uma palavra usada tradicionalmente para designar um argumento composto aí de três premissas, duas sendo as premissas principais e a última sendo a conclusão. E eu tenho aqui no quadro dois exemplos de silogismo para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. Percebam que é um argumento, certo? Isso aqui é um argumento. Ou seja, isso foi um raciocínio, alguém fez esse raciocínio e verbalizou esse raciocínio. Então, veja só que nós temos o silogismo montado como sendo um argumento, tá? Onde nós temos três premissas, sendo as duas primeiras as premissas iniciais e a conclusão. Ou seja, todas elas são premissas. Só que uma nós, para separar a última das outras duas, nós chamamos as duas primeiras de premissas e conclusão, tá certo? Mas, evidentemente, todas elas são premissas. Pergunta que pode surgir aí na sua cachola. O que seria premissas? Então, premissas a gente pode traduzir como sendo enunciado ou frases, né? Então, um argumento ele é composto de vários enunciados, várias frases, né? Para a gente ir estruturando aí o nosso argumento. Então, o enunciado, premissa é a mesma coisa. E também a gente poderia falar que silogismo é a mesma coisa que argumento. A teoria dos silogismos ela surge pela primeira vez com Aristóteles na sua obra Analítica Priora. Essa obra, inclusive, compõe o Órgano, que é aquela grande coleção de obras de Aristóteles que falam justamente dessa temática da lógica. Muito bem, na Analítica Priora foi onde Aristóteles começou a sistematizar a teoria dos silogismos. E aí ele deixou esse legado para a gente aqui. Então, voltando para o nosso exemplo de silogismo, nós temos então no silogismo três premissas. Nós então temos a primeira premissa, a segunda premissa e por último a premissa conclusiva é chamada então de conclusão para a gente poder separar ela das demais. Mas ela também é uma premissa, também é uma afirmação. Então essas são então as premissas que compõem um argumento. Lembre-se, argumento e silogismo são sinônimos. O silogismo então é composto de sempre duas premissas e uma conclusão. Tá bom, gente? Sempre duas premissas e uma conclusão. Muito bem, outra coisa também que está presente nos silogismos e a gente precisa gravar isso. Além dele ter sempre um silogismo, ter duas premissas e uma conclusão, o silogismo também tem uma outra característica muito legal, que é justamente os termos, o maior, o menor e o médio, tá certo? E logo aqui abaixo eu coloquei para vocês a fórmula como aparecem então esses termos no silogismo. A premissa número 1, ela apresenta para a gente o termo médio mais o termo maior. Depois, logo em seguida, na P2, né, ou na premissa número 2, nós temos o termo menor mais o termo médio. E depois, na conclusão, nós temos a apresentação do termo menor mais o termo maior. Mas, professor, como é que eu faço para poder identificar no silogismo quem é o termo maior, quem é o termo menor, quem é o termo médio? Primeira coisa, vamos fazer pelo mais fácil, o termo médio. Quando a gente fala de termo médio, a gente tem que gravar o seguinte: termo médio é aquele que se repete. Então eu olho para as duas primeiras e eu pergunto qual é o termo ou qual é as palavras aí que se repetem. Olha lá, aqui nós temos ser humano e ser humano. Então nós já achamos aqui o que é o termo médio. Então, esses são os dois termos que se repetem, por isso eles levam o nome de termo médio, porque eles estão presentes tanto na primeira premissa quanto na segunda. Na lógica, nós utilizamos para representar o termo médio a letra M. Tá certo? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar o termo maior e o termo menor. Para a gente poder encontrar quem que é o maior, quem que é o menor, nós vamos olhar para a conclusão. Ela que vai nos dar sempre a dica de quem é o menor e quem é o maior. Lembre-se, na conclusão que vai estar a chave para a gente descobrir quem que é o maior e quem que é o menor. Sempre a primeira parte, que é o sujeito daqui da conclusão,
o sujeito vai ser sempre o termo menor, tá bom? E o termo menor, ele é representado pela letra S. Por que S? S de sujeito, tá bom? Então, o termo aqui menor é justamente Sócrates, que vai ser representado pela letra S. Aonde mais a gente acha ali Sócrates? Na segunda premissa, então a gente coloca mais um S aqui, tá bom? E se a gente separou aqui, se Sócrates é, obviamente, o sujeito, o que ficou aqui é mortal, então mortal vai ser o predicado dessa oração, né? Ou dessa conclusão. Então, ele vai ser o termo maior. Olha lá, a gente coloca o P aqui, P de predicado. Agora, se a gente pega a fórmula que o professor passou e olha para as siglas, a gente vai perceber como bate direitinho a estrutura de um silogismo. Percebam, para a premissa primeira, eu tenho que ter o médio mais o maior. Olha lá, o termo médio mais o maior. Depois, na segunda premissa, eu tenho que ter o menor mais o médio. Eu tenho o menor aqui mais o médio. E na conclusão, eu tenho que ter o menor e depois o maior. Aqui, na conclusão, eu tenho o menor e depois mais maior. Esta é a forma. Sempre nos silogismos vai ter que apresentar essa estrutura, tá? Então, o silogismo ele é composto dessa estrutura aqui, aonde eu tenho médio e maior na primeira, menor e médio na segunda e menor e maior na terceira, que é a conclusão. Aqui eu tenho um outro exemplo de silogismo que a gente poderia até, inclusive, gravar ele para a gente utilizar em outro momento, porque ele é bem específico e ele simboliza muito bem como é estruturado o silogismo corretamente. Então, olha lá. Eu tenho aqui todo A é B, C é um A, logo C é B. Então, veja que se a gente fosse categorizar entre termo maior, termo médio, nós teríamos a mesma estrutura. Olha lá, aqui nós teríamos o termo médio, porque ele repete duas vezes. Aqui eu teria o termo maior, que é o B, tá bom? Aqui eu teria o termo menor, que é o S, que é o C, melhor dizendo, né, representado pela letra S. E aqui eu teria S e o P. Justamente a mesma estrutura do silogismo de cima, tá bom? Isso é um exemplo aí que a gente pode gravar para a gente utilizar num outro momento aí que a gente tiver com dúvida e tal, para a gente saber se está certinho, para ver se o silogismo foi montado de forma direitinho quando a gente for fazer os exercícios. E o terceiro ponto que a gente pode se perguntar é: o silogismo ele pode ser construído a partir de qualquer enunciado? A resposta curta e grossa é não. Não posso construir um silogismo com alguns tipos de frases ou alguns tipos de enunciados, como, por exemplo, frases imperativas. Vá pegar o lixo, vá apagar o fogo. Da mesma maneira, nem exclamativas, por exemplo, que belo dia. Eu não consigo também construir um silogismo com interrogações. Você me chamou? Quem vai com você? Eu não consigo fazer nenhum raciocínio com estas frases. Então eu preciso, para construir um silogismo, para construir um argumento, de frases declarativas. O que são frases declarativas? São frases, então, que vão se pautar na afirmação ou na negação. Tá? Então não temos aí a interrogação, não temos a exclamação e nem as frases imperativas. Para montar o silogismo, eu preciso de frases declarativas, ou seja, frases que ou afirmam ou negam alguma coisa. Espero poder ter contribuído com seus estudos sobre lógica e é óbvio a gente se vê numa próxima aula. Até lá!